Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje a gente vai continuar falando sobre zoologia, tá? De um grupo muito interessante que eu tenho certeza que vocês já tiveram contato pelo menos alguma vez na vida, que é o grupo que abrange vários animais, como o besouro, o escorpião, a lacraia, a barata, a mosca, deixa eu ver quem mais que eu vou lembrar, formiga, louva-a-Deus, gafanhoto, lagosta, são os grupos que abrangem aí vários animais, é um grupo muito importante. Como vocês vão ver, vão ter um desenvolvimento muito grande entre eles, diferente do que a gente já tinha visto. Eles já vão ter muitas especializações, tá? Então vamos lá, que é um assunto muito interessante. Beleza? Então vamos para a nossa aula de hoje falar sobre artrópodes. Pessoal, então olha só. A gente vai falar sobre artrópodes, então olha a quantidade de animais que a gente tem nesse grupo. A gente tem o escorpião, a gente tem a aranha, a gente tem a abelha, a gente tem aqui o caranguejo, a lacraia, o mosquitinho, ou a muriçoca. A gente tem vários besouros, vários animais da borboleta. Então é um grupo muito variado, com muitas cores, muitas especializações, é um grupo muito diverso, tá? A primeira característica que a gente consegue ver de diferença dos artrópodes, que dá esse nome a eles, é a presença de patas articuladas. O que é isso? Eles têm patas com articulações que a gente consegue visualizar. Estou vendo esse exemplo aqui. Então, vocês conseguem ver que tem como se fosse uma dobrinha, como eles conseguem fazer isso. Isso daqui a gente chama de articulação, que a gente consegue movimentar os dedos, movimentar os braços. Nos artrópodes, eles vão ter essas articulações na pata, que são as patas articuladas. Então, as patas deles, eles têm essa capacidade aqui que facilita eles na locomoção, na velocidade para se locomover, tá? Então é uma vantagem para eles evolutiva. A gente tem a presença de uma característica muito interessante, que na minha opinião é a que mais diferencia eles, que é o esqueleto externo, ou a gente chama de exoesqueleto. O que é esse exoesqueleto? É uma carapaça, né? Eu costumo falar carapaça, uma proteção que ele vai ter, que é muito rígida, ela é formada por uma estrutura chamada quitina. Essa quitina vai dar uma rigidez, uma proteção muito grande para esses insetos, para esses animais, de maneira, né, que fazem parte dos artrópodes, e eles vão conseguir se proteger, levando em consideração que, na maioria das vezes, são animais muito pequenos, então eles vão ter uma proteção. Não sei se vocês já viram nessa época de chuva, começou a aparecer besouro, né? E a gente percebe que os besouros, eles são meio perdidos. Eles estão lá voando, quando é fé, eles pá no chão. Aí você pensa, morreu. Quando é fé, o besouro levanta, voa de novo. Por que que o besouro conseguiu sobreviver? Por causa da presença dessa carapaça, desse exoesqueleto de quitina, em que ele consegue resistir a quedas, a vários danos físicos. Isso é uma vantagem para ele, tá bom? A gente tem a presença também de segmentação nítida. Eu vou falar para vocês em detalhe desses dois últimos, dessas duas últimas características agora. A primeira, falando sobre o exoesqueleto. Como eu falei para vocês, é uma carapaça de quitina, onde ele consegue ter uma proteção. E olha só que legal, eu tenho certeza que vocês já viram na fazenda, ou mesmo na cidade em poste nessa época, a carapaça de cigarra, né? Essa carapaça, esse exoesqueleto, ele precisa ser trocado. Como ele é muito rígido, o animal não consegue se desenvolver dentro dele. Então ele vai crescendo e é como se aquela casinha fosse ficando apertada para os órgãos, para a estrutura do animal. Então ele precisa trocar. Então os artrópodes, ele tem uma característica muito interessante que a gente chama de muda. O que é essa muda? É a troca de exoesqueleto. Então, ele vai abandonar o antigo e vai produzir um novo exoesqueleto para ele conseguir depois crescer novamente e ficar protegido. Então, olha só esse gráfico aqui que eu trouxe para vocês. A linha azul é o crescimento dos animais, dos demais animais. Então, ela é uma linha, tá? Então, os animais eles vão ter um crescimento e depois eles vão parar de crescer. Nos artrópodes acontece da seguinte maneira: a gente tem um crescimento rápido, então eles crescem rápido, depois eles param de crescer por um certo período de tempo. Quando eles param de crescer, vai acontecer o processo de muda, ou seja, dessa imagem aqui que eu estou trazendo para vocês, ó, a troca do exoesqueleto. Depois que ele troca de muda, ele vai ter um crescimento rápido de novo, vai parar de crescer novamente e vai sofrer outra muda. E esse processo é contínuo enquanto ele estiver vivo.
Então, enquanto esse animal, esse artrópode, estiver vivo, ele vai fazer esse processo de muda, tá? Então, ele vai crescer muito rápido, parar de crescer, fazer muda. Crescer muito rápido, parar de crescer, fazer muda, tá? Então, por isso que a gente sempre vai encontrar, principalmente fixado em árvore, esses exoesqueletos já abandonados, tá? Eles não têm estudos que comprovam que eles sentem dor ou incômodo na hora de sair, mas tem vários vídeos na internet super interessantes que mostram esse momento. E eles se contorcem todo, né, para sair desse exoesqueleto, porque ele é rígido. E é super interessante. Depois eu até indico para vocês alguns para vocês verem como é interessante esse desenvolvimento do exoesqueleto dos insetos, tá bom? Outra característica que eu falei lá em cima é a segmentação. Então, a gente consegue ver uma segmentação certinha nesses animais. Então, aqui a gente tem a cabeça, a gente tem o tórax e a gente tem o abdômen. Essa é a segmentação dos artrópodes, tá? A cabeça, a gente vai ter a presença da peça bucal, a gente vai ter a presença do olho e das antenas, tá bom? A gente vai ter no tórax as presenças das patinhas, normalmente 6, e das asas, que podem ser até 2 pares. E a gente tem o abdômen, que é a parte final aí do corpo do artrópode. Então, a divisão deles, a segmentação, é muito certinha, é muito detalhada. Beleza? Vamos para o sistema digestório dos artrópodes. O sistema digestório já vai ser completo, composto por boca e por ânus, tá bom? E essa boca, ela vai ser composta por peças bucais adaptadas à alimentação. Eu vou passar para o próximo slide, depois eu volto. Então, a gente tem peças bucais variadas nos artrópodes, dependendo da alimentação deles. Trouxe 3 exemplos para vocês. Aqui a gente tem um gafanhoto, que o aparelho bucal deles é o que a gente chama de mastigador, que é um aparelho adaptado onde ele consegue mastigar o alimento, tá? Então, ele vai pegar a folha, pegar o que ele vai se alimentar e vai conseguir mastigar para fazer a digestão. A gente tem aqui o pernilongo, a muriçoca, que aí tem um aparelho bucal adaptado como picador, onde ele consegue sugar o alimento, no caso, né, o sangue, e ele vai conseguir se alimentar, beleza? É o que ele coloca na nossa pele, que causa aquela coceira. E a gente tem aqui a borboleta, que tem um aparelho bucal adaptado como sugador, onde ela tem essa língua aqui comprida, no caso que a gente não vê, porque ela fica toda enrolada na boca da borboleta, que é muito interessante. Eu queria ter a oportunidade de mostrar para vocês que o aparelho bucal da borboleta é sugador, porque quando ela chega na flor, ela libera essa língua e ela consegue sugar o néctar da flor e assim se alimentar. Muito interessante. A gente tem vários aparelhos bucais nos artrópodes, que variam de acordo com o tipo de alimentação deles. Voltando para o sistema digestório, ele é composto por 3 partes. A gente chama a primeira de intestino anterior, que é a primeira parte do intestino, o intestino médio e o intestino posterior, que é a parte final. Qual que é a função desses intestinos? O intestino anterior tem a função de digestão. Então, ele vai pegar o alimento e propriamente digerir esse alimento. Quebrar ele mesmo para depois passar para a absorção. Tá? A absorção de nutrientes, do que o animal vai precisar. Depois, ele vai ter a última parte, que é a excreção desse alimento, a parte de fezes, que ele não vai precisar mais. Então, vamos lá de um por um. A boca, ele vai, né, ingerir, vai passar pela faringe e o esôfago, onde vai começar a primeira digestão e vai parar aqui na moela. A moela, ela tem a função básica de armazenar esse alimento e amolecer ele, como se ele ficasse ali de molho para ficar mais fácil de passar para a moela, certo? E a moela, ela vai ter a função, ela tem músculos específicos para quebrar, para triturar esse alimento. Então, suponhamos o gafanhoto. Pegou, rasgou, né, mastigou ali rapidamente aquela folha, a folha vai passar pela faringe e esôfago, depois vai ficar no papo ali por um tempo até ela ficar mais fácil de ser depois triturada pela moela. Depois, na moela, além desses músculos, vai ter a presença de várias enzimas digestivas que vai ser liberada aqui por esses secos gástricos. Isso aqui já é uma evolução muito importante no sistema digestório, tá? Para facilitar a digestão. Depois, essa pasta que se formou aqui na moela vai passar aqui para o estômago. E aqui vai começar a primeira absorção. A absorção de nutrientes que esse animal vai precisar, certo? E aqui a gente vai ter a presença de túbulos de Malpighi, nesse animal aqui que eu estou explicando. Só que daqui a pouco eu vou falar para vocês que a gente vai ter outros sistemas que ajudam nesse processo, que
podem variar o nome e variar a localização. Nesse caso aqui, os túbulos de Malpighi são túbulos que vão ajudar na excreção de substâncias ruins, como o ácido úrico, por exemplo, aqui nesse caso, tá bom? Depois, esse alimento, esse bolo alimentar, né, que virou essa bola, ela vai descer pelo resto do intestino até passar pela glândula retal, onde vai acontecer a absorção de água, e depois vai chegar no ânus, onde vai ser liberado. Então, o sistema digestório dos artrópodes é basicamente composto por isso, tá? Boca, faringe, esôfago, vai ficar no papo para ele amolecer, depois vai para a moela, que junto com as enzimas aqui dos séculos gástricos vai triturar, formar esse bolo que vai para o estômago, onde vai acontecer a absorção, vai passar pelos túbulos de Malpighi para acontecer a excreção, absorção e excreção de substâncias ruins para o organismo, como ácido úrico ou ureia. Depois vai passar pelo outro último intestino posterior até chegar na glândula retal, onde vai ter absorção de água, e no ânus, onde vai ser liberado. Beleza? O sistema respiratório, ele pode ser 3, tá? Ele pode ser branquial, no caso, os animais como a lagosta, por exemplo, que é aquática. Então, vai ter as brânquias, onde vai ter absorção do oxigênio a partir das brânquias. A gente tem a traqueal, que é a parte de traqueias em todo o organismo, aqui, por exemplo, aqui, ó, onde eu tenho as traqueias, onde vai ter contato com o pulmão e vai ter absorção de oxigênio e liberação de CO2. E eu tenho outro tipo, que é o filotraqueal ou pulmões foliáceos, que acontece quando eu tenho a presença, além da traqueia, de vasos sanguíneos para facilitar essa troca gasosa. Bom? O sistema circulatório, a gente vai ter algumas diferenças. A primeira diferença é que esse animal vai ter um líquido nesse sistema, um líquido circulatório que a gente chama de hemolinfa, tá? Essa hemolinfa, embora a gente fale sangue do inseto, na verdade ele não chega a ser um sangue, ele é apenas um líquido do sistema circulatório, porque não tem todas as células específicas para a formação de um sangue, bom? O sistema circulatório dos insetos, ele é aberto. O que acontece? Vai ter a presença de circulação de coração, mas não vai ter a presença de vasos sanguíneos. Então, vai ter a presença do coração, que vai fazer o bombeamento, né, daquele sangue, mas esse sangue, ele vai estar passando por todo o organismo do inseto de forma aberta, não vai estar dentro de vasos sanguíneos como o nosso organismo, né, que a gente tem um coração e vários vasos sanguíneos no corpo. No inseto, não. Então, olha aqui esse exemplo. Aqui eu tenho o coração, onde ele fica, a hemolinfa, que são essas setinhas, e o hemocélio. O que é o hemocélio? Que nesse desenho aqui fica mais fácil de vocês entenderem. É uma cavidade que vai facilitar, que vai propiciar a hemolinfa de voltar para o coração, tá? Ela é como se fosse um alongamento do sistema circulatório. É mais ou menos isso. Vocês vão entender quando eu for explicar aqui agora. O coração bombeia, a hemolinfa, eu ia falar sangue. O coração bombeia a hemolinfa, ela vai passar pela artéria principal, e da artéria ela vai para o hemocélio. Ela vai para a cavidade do organismo do artrópode. Depois ela vai voltar para o coração e todo o processo vai acontecer. Então, os insetos, né? Os insetos, os aracnídeos, eles não têm veias, eles não têm vasos sanguíneos, eles têm circulação aberta, tá? Quer dizer que eu não tenho vasos, eu tenho circulação em todo o organismo a partir do hemocélio. Beleza? Sistema nervoso continua sendo gangliar, porém agora a gente tem dupla fita gangliar e várias especializações, como nervo óptico, gânglios cerebroides, a gente tem gânglios torácicos e abdominais, a gente tem gânglios já especializados, o que gera um desenvolvimento muito grande visto do que a gente viu até agora. Sistema excretor, que é o que eu falei para vocês lá do túbulo de Malpighi, que eu ia continuar falando agora. A gente tem 3 tipos de sistema excretor, que são muito importantes para esses animais, levando em consideração que eles consomem muito alimento e muitas substâncias. A primeira são as glândulas verdes ou as glândulas antenais. Como o próprio nome diz, né? Fica onde? Nas antenas. Então, a gente tem a presença deles nos crustáceos. Por isso, quando a gente vai comer camarão, a gente tem que tirar a cabeça do camarão. Algumas pessoas falam assim, ó. Nossa, você come a cabeça, mas a cabeça é onde tem o cocô do camarão. Não é bem o cocô do camarão. Vai ter essas glândulas excretoras que vão excretar o quê? Amônia e ureia,
que é tirado ali do que os crustáceos consomem, tá bom? Então, por isso que a gente tem que tirar a cabeça para consumir o camarão ou outros animais também, beleza? Se for consumir a cabeça, é importante ter conhecimento para tirar essas glândulas verdes. A gente tem os túbulos de Malpighi, que ficam nos insetos e alguns aracnídeos, tá bom? A gente tem o contato direto com a hemolinfa neles, onde vai limpar a hemolinfa também e tirar o ácido úrico desses insetos. E a gente tem as glândulas coxais, que ficam nos aracnídeos, ó, coxais que ficam na coxa, próxima à coxa, na base das coxas, que também tem a função de retirar ácido úrico. Então, os aracnídeos que não têm glândulas coxais vão ter túbulos de Malpighi, beleza? Sistema sensorial é o mais bonitinho, olha que gracinha. O sistema sensorial dos insetos é muito bom, muito específico, eles vão ter olhos com capacidade de visualizar quase praticamente 360 graus, tá? Porque o olho dele é lateral, então ele consegue ver o que tá vindo, o que tá na frente, o que tá do lado. Então eles conseguem ter uma visão muito boa. A visão deles é muito desenvolvida, o olho deles é muito desenvolvida, tá bom? A gente tem aqui, ó, a antena, que também é um órgão sensorial muito importante, onde ele consegue ver movimentação, diferenciação de vento, e até mesmo alguns conseguem sentir odor a partir da antena, tá bom? A outra coisa importante, isso aqui não é um olho só, tá? Cada bolinha dessa aqui é um olho dos insetos. Imagina se o inseto tivesse que usar óculos, vários óculosinhos. Que análise mais interessante a minha agora, né, gente? Continuando. A reprodução deles, a reprodução deles é sexuada, quando está sendo troca de gametas, tá? Eles têm sexos separados, o macho e a fêmea, e eles fazem fecundação bonitinho, cruzada lá, onde acontece todo o processo, beleza? O desenvolvimento deles, a gente tem 3 tipos de desenvolvimento. A gente tem o ametábulo, que, por exemplo, aqui é a traça de livros, onde o desenvolvimento deles é direto, não tem variação, já cresce um mini adulto bonitinho, ele já vai se desenvolver do mesmo jeito que ele nasceu, tá? A gente tem o hemimetábulo, que é o como gafanhoto, onde ele passa por 3 fases diferentes. Então, eu tenho ele pequenininho, filhotinho, a gente tem a ninfa, quando ele tá adolescente, e a gente tem ele adulto. Gostaram da minha comparação, né? E a gente tem o holometábulo, que é um muito conhecido, que é quando ele passa realmente por metamorfose. Então, ele vai ter variação bem específica do corpo. Então, ele vai estar dentro, né? Primeiro ele vai ser uma larva, depois ele vai passar pela pulpa, depois ele vai virar um inseto ou outro animal bonitinho, totalmente diferente do que ele era. Então, ele vai passar por uma metamorfose. Ok? E aqui eu coloquei para vocês, só para vocês conhecerem a classificação e os exemplos que a gente tem dos artrópodes. A gente acha que são poucos, mas na verdade são muitas variações, tá? Eu não vou falar aqui das características, depois vocês podem até tirar print para colocar no caderno dos alunos, mas eu vou falar da classe e dos exemplos para vocês verem, tá bom? Os insetos, a classe de insetos é composto por, como por exemplo, né? Gafanhoto, barata, abelha, borboleta, grilo, mosca, todos esses são insetos, beleza? A gente tem os aracnídeos, ó. Aracnídeos a gente já entende que faz parte quem? As aranhas. Só que não são só as aranhas que fazem parte dessa classe. A gente tem os ácaros, que também fazem parte, os escorpiões, que também são aracnídeos, e os carrapatos, que também são aracnídeos, tá bom? A gente tem os crustáceos. Os crustáceos, eles têm como exemplos esse grupo o camarão, a lagosta, o siri, o caranguejo e o lagostim, tá bom? Que fazem parte desses crustáceos, são animais aquáticos. A gente tem os quilópodes. Por que quilópodes? Quer dizer que cada segmento dele, então cada partezinha dela vai ter um par de pata. Olha a diferença, quilópodes tem um par. Então, eu tenho aqui um segmento. Como é que eu vou fazer? Aqui. Suponhamos que essa borracha aqui seja um segmento. Eu vou ter um par bonitinho de patas. Cada lápis desse aqui é um par. Exemplo, a lacraia. A lacraia, em cada segmento dela, ela vai ter um par de patas. Tá bom? Já os diplópodes, eles vão ter como exemplo o piolho de cobra, que é aquele bichinho, quando a gente mexe, ele se enrola e fica durinho. Eles, em vez de ter um par, eles vão ter 2. Então, em vez de ter um, eles vão ter 2
parzinhos em cada segmento, certinho? E outra característica importante desses dois últimos que eu falei é que os quilópodes, eles têm cabeça e tronco, tá? Eles não vão ter tórax. E os crustáceos e os aracnídeos, eles vão ter uma variação em onde, né? Eu ia falar em que de novo? Vou mudar um pouco meu vocabulário. Onde a cabeça e o tórax se unem, formando uma divisão só, uma variação só, que a gente chama de cefalotórax, tá? Por exemplo, a aranha, a gente consegue ver que ela tem uma parte menorzinha e uma maior, né? Então, essa menorzinha aqui a gente chama de cefalotórax, que é a cabeça e o tórax junto, a junção dos dois, certo? Essa tabela aqui é muito interessante para vocês. Tirem print e guarde ela bonitinho, traz muita característica importante. Hoje eu vou explicar para vocês somente os artrópodes, porque eu acho eles bem interessantes. E porque também o próximo grupo que vai vir, já vai vir com uma diferenciação muito grande, tá bom? Que já vão ser os peixes. Então, na próxima aula a gente fala sobre peixes, espero que vocês tenham gostado. Quando vocês verem os insetos ou outros artrópodes na casa de vocês, observem as características que a gente viu, aonde a asa está vindo, de onde ela está saindo, a quantidade de patas, se tem antenas, como que é o aparelho bucal, se você conseguir ver o aparelho bucal dele. É bem interessante analisar esses bichinhos, principalmente nessa época, que é a melhor época para isso, tá bom? Um grande beijo e até a próxima aula.